Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num cenário econômico que é, para dizer o mínimo, extremo: a hiperinflação. Vamos entender como, no meio desse caos todo, as empresas precisam meio que reescrever as regras do jogo da contabilidade só para conseguir continuar de pé. Para começar, vamos pensar numa pergunta que vai direto ao ponto, sabe? O que acontece com o negócio, como ele mede seu valor, ou sequer sua sobrevivência, quando a régua que a gente usa para medir tudo, o dinheiro, parece estar derretendo, encolhendo a cada dia? E é aqui que mora o perigo. A própria norma brasileira que lida com isso, a NBC-TG 42, é super direta. Ela diz que os relatórios financeiros normais se tornam enganosos. É exatamente para consertar essa distorção que essa norma existe. Beleza, então vamos lá. Primeiro é fundamental a gente entender a dimensão desse caos. Porque a contabilidade tradicional, aquela do dia a dia, simplesmente para de funcionar num ambiente desses. Pensa só, o dinheiro perde poder de compra numa velocidade tão absurda que os relatórios contábeis viram ficção. R$ 1 em janeiro não compra nem de longe a mesma coisa que R$ 1 em dezembro. Então, qualquer comparação direta entre esses dois momentos se torna totalmente sem lógica. Tá, mas como uma economia é diagnosticada oficialmente com hiperinflação? A resposta não é um número mágico, não. Na verdade, é um conjunto de sintomas bem claros que mostram que a coisa ficou séria. A norma técnica descreve bem esse cenário. A população geral começa a fugir da moeda local. As pessoas querem trocar seu dinheiro por qualquer coisa, ou por uma moeda mais forte, tipo o dólar. Daí, de repente, os preços na loja começam a aparecer em dólar. E não para por aí. Salários, juros, aluguéis, tudo passa a ser corrigido por um índice de preços. A confiança na moeda nacional, basicamente, evapora. E aí vem o sinal numérico que geralmente bate o martelo no diagnóstico. Quando a inflação acumulada em 3 anos chega perto de 100% ou ultrapassa esse valor, bom, aí é o alerta vermelho de que a economia entrou oficialmente em modo de hiperinflação. Certo, se a régua normal quebrou, qual é a solução? Como é que se mede o valor de alguma coisa se a moeda encolhe sem parar? A resposta é criar uma régua nova, uma régua que não mude de tamanho. A ideia principal por trás da solução é um processo chamado atualização monetária. Parece complicado, mas a lógica é simples. É como se a gente traduzisse todos os números da contabilidade para uma moeda padrão, com um poder de compra que se mantém constante. Imagina que a sua régua normal é de borracha e ela está encolhendo. O que a gente faz? Pega uma régua de metal, bem sólida. Esse é o papel do Índice Geral de Preços. Ele se torna essa régua confiável que permite que a empresa se meça de uma forma que faça sentido de novo. Agora, a parte mais legal é entender como esse ajuste funciona na prática. Porque, veja bem, não é tudo que se corrija do mesmo jeito. Tem uma separação importante aí. O pulo do gato está aqui, na diferença entre o que é monetário e o que é não monetário. O dinheiro em caixa, as contas para receber, as dívidas, isso já está no valor de hoje, então não precisa corrigir. Mas e os ativos? Um prédio, um maquinário comprado anos atrás? O valor histórico deles não diz mais nada. Esses, sim, precisam ser ajustados. E é aqui que a mágica acontece. O custo original daquela fábrica de 10 anos atrás é corrigido por toda a inflação que rolou desde o dia da compra até hoje. Isso traz aquele valor antigo pro dinheiro de hoje, e aí sim, dá para comparar ele com as outras coisas no balanço da empresa. E isso leva a gente a uma consequência que é fascinante. Vira a lógica financeira de cabeça para baixo. Na hiperinflação, ter muito dinheiro parado no caixa é um veneno, porque ele perde valor a cada minuto. E agora, pasmem, ter dívidas na moeda local pode ser uma coisa boa, porque o valor real que se deve vai diminuindo junto com a moeda. É um mundo financeiro ao contrário. E esse efeito doido não é só uma curiosidade, não. Ele é calculado, medido e aparece lá no resultado da empresa com nome e sobrenome. Fica muito claro nos números qual foi o impacto real da inflação na saúde financeira da companhia. Então, depois de todo esse trabalho de ajuste, de correção, o que acontece no final? Como isso tudo junto ajuda a trazer um pouco de clareza no meio da confusão? O resultado é que as demonstrações contábeis voltam a servir para alguma coisa. Elas se tornam confiáveis de novo. Com isso, os investidores conseguem avaliar a empresa e os gestores conseguem tomar decisões melhores baseadas na realidade e não numa ficção contábil. E um ponto super importante. Essa é uma medida de emergência. Quando a hiperinflação acaba, a contabilidade não volta a ser como era antes. Aqueles números todos corrigidos pela inflação viram a nova base, o novo custo histórico dos ativos. E a vida da empresa segue a partir daí.
No fim das contas, a grande reflexão aqui vai além das regras contábeis. O que tudo isso nos diz sobre a natureza do dinheiro. Talvez ele não seja essa coisa tão sólida que a gente imagina, mas sim um tipo de acordo social, um acordo que, sob uma pressão gigantesca, pode se desfazer, forçando todo mundo a encontrar uma nova forma de medir o valor das coisas.